Salve Maria Imaculada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a você que entra aqui comigo para esse momento de catequese. Hoje gostaria de falar com você, de meditarmos juntos sobre a liturgia da Igreja. E você acompanha com seu coração, seja bem-vindo a esse canal de evangelização, em que aqui nós vamos aprendendo e rezando um pouco mais sobre a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de falar a você sobre a liturgia. A Igreja nos ensina que a liturgia é a celebração do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, ou seja, das suas dimensões de sumo sacerdote, rei e profeta do Pai. Na liturgia também são celebrados todos os sacramentos da Igreja, em especial a Eucaristia, não é? O Papa Paulo VI diz assim: a liturgia é a fonte primária do verdadeiro espírito cristão, não é? Vamos olhar um pouco sobre o que a Igreja diz sobre a liturgia. Veja, liturgia é uma palavra grega que quer dizer ação do povo, ação em favor do povo, reunido na fé, em comunhão com toda a Igreja, para celebrar o mistério pascal, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Assembleia, oferecendo-se ao Pai como culto perfeito. O Concílio Vaticano II, através do documento Sacrosanto Concílio, publicado no dia 4 de dezembro de 1963, em Roma, diz assim: em tão grande obra que permite que Deus seja perfeitamente glorificado e que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa muito amada, a qual invoca o Senhor, e por meio dele rende culto ao Eterno Pai. Está no Sacrosanto Concílio, número 7. Nós olhamos um pouco nesse momento para o ano litúrgico. Nós, na liturgia da Igreja, temos o ano litúrgico, assim como temos o ano civil, que são 365, 366 dias, 12 meses. Nós temos a liturgia, o ano litúrgico, melhor dizendo, o ano litúrgico. O calendário da Igreja é diferente do calendário civil, que todos nós conhecemos muito bem. O calendário civil, não é? Como disse, os dias começam no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Nesse calendário nós consultamos o dia e o mês em que estamos, não é? Feriados, etc. A Igreja também tem um calendário que nós chamamos de litúrgico. Chamamos de ano litúrgico ou calendário litúrgico, não é? Que tem os dias determinados em que celebramos ali o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. A estas celebrações e em suas determinadas datas, nós chamamos de ano litúrgico. Os dias, as comemorações que se repetem a cada ano. Mas o que celebramos, que é nossa comunhão com Cristo, prossegue sempre em frente. A cada ano litúrgico, experimentamos sempre de novo e com mais profundidade a graça de Cristo nas celebrações litúrgicas, nas festas litúrgicas que nós celebramos, não é? A mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre atual e sempre nos faz participar da sua vida. É um convite de Cristo a nós a mergulharmos no mistério de sua vida
e a vivermos a nossa missão configuradas a Jesus Cristo. Quando nós celebramos o ano litúrgico, estamos atualizando na nossa vida hoje o programa de vida de Jesus, aquilo que Jesus viveu, nós trazemos para a nossa vida, em comunhão com Ele, não é? Nesse sentido, o que está escrito em Lucas 4, 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para viver o ano da graça. O ano litúrgico é esse tempo da graça de Cristo, esse tempo de Deus em que nós vivemos no nosso tempo cronológico. A primeira parte do ano litúrgico nós temos dois grandes ciclos, que nós chamamos ciclo pascal e ciclo do Natal, não é? Ou ciclo do Natal, ciclo pascal. E no entremeio desses dois ciclos, nós temos o tempo comum. Nós iniciamos o ano litúrgico com o Advento. Nós chamamos esse tempo de Advento. O Advento ele tem início após a festa de Cristo Rei, não é? São 4 domingos esse tempo do Advento, 4 domingos, 4 semanas antes do Natal, do tempo do Natal. São 4 semanas de preparação. Termina o tempo do Advento no dia 24 de dezembro à tarde, não é? Inicia no primeiro domingo após a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei do Universo, e termina no dia 24 de dezembro à tarde. A palavra advento significa a vinda, aquele que vem vindo, chegada do prometido por Deus. O advento é esse tempo em que nós vamos nos preparando, não é? Para viver o Natal, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo do advento, se você percebe, existe a coroa do advento, com as 4 velas colocadas no presbitério, e a cada domingo elas vão sendo acesas. Se acende uma, e elas representam as várias etapas da nossa salvação. Compõe-se de 4 semanas que antecedem o Natal, como disse o tempo do advento. É o tempo de preparação do nascimento do Senhor. A cor litúrgica do tempo do advento é o roxo ou violeta, que simboliza a alegre esperança no Senhor, que vem ao nosso encontro, não é? Então o sacerdote usa na veste litúrgica o roxo ou o róseo, né? Que a gente chama róseo, essa tonalidade que lembra a alegria do Senhor que vai nascer no Natal. Após o tempo do advento, nós temos o tempo do Natal. O início do Natal é no dia 25 de dezembro. Celebramos a vigília na noite de 24 para 25 de dezembro. E ele termina na festa do batismo de Jesus, em janeiro, não é? É a festa que a humanidade ganhou um presente divino, o Filho de Deus, o Natal, não é? É a festa em que nós recebemos o Filho de Deus. Ele se fez homem igual a nós, exceto no pecado. E a cor litúrgica desse tempo é o branco, não é? A cor branca, que simboliza a pureza e a santidade. Eu disse que há 2 ciclos. Vimos agora o ciclo do Natal. Iniciamos então a primeira parte do tempo comum. A primeira parte do tempo comum inicia-se na segunda-feira após a festa do batismo de Jesus e termina às vésperas da terça-feira, às vésperas da quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval. Então aqui
a primeira parte, que dá em torno de 7 a 9 semanas, não é? Domingos do tempo comum. Como disse, é dividido em duas partes o tempo comum. A primeira parte é entre o período do Natal e a Quaresma, até a quarta-feira de cinzas. A segunda parte inicia-se após a festa de Pentecostes. Durante esse tempo, o tempo comum, celebram-se vários momentos da vida de Cristo. A cor litúrgica desse tempo é o verde, que simboliza a esperança. Depois, nós temos também o tempo da Quaresma, não é? Após essa primeira parte do tempo comum, após o batismo de Jesus, até a quarta-feira de cinzas, nós temos o tempo da Quaresma. A Quaresma é esse tempo que nos convida à conversão, à oração, à penitência. A Quaresma tem início na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira santa, ali da Semana Santa, não é? Lembramos dos 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto e também dos 40 anos que os judeus caminhavam até chegar à Terra Prometida. A cor litúrgica desse tempo é o roxo, a cor roxa, que simboliza a renúncia ao pecado com penitência para estar mais livre para acolher Deus. O tempo da Quaresma é esse tempo do jejum, da oração, da penitência, em que vamos configurando a nossa vida à de Cristo durante esses 40 dias que ele viveu, não é? Após a Quaresma, nós temos então a Páscoa. Na Semana Santa temos o Tríduo Pascal e depois o tempo da Páscoa. Inicia-se na Quinta-feira Santa, onde celebramos a Santa Ceia, o lava-pés, né? Tradicionalmente o lava-pés. Inicia-se ali na Quinta-feira Santa e esse tempo da Páscoa termina em Pentecostes, 50 dias após o domingo da Páscoa, não é? A Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus, é o ponto central da nossa fé. Páscoa é a passagem do pecado para uma vida nova, né? Da morte para a vida. A cor litúrgica do tempo pascal é a cor branca, que simboliza a pureza e a santidade, né? A pureza, a santidade, a paz. Depois do período pascal, após 50 dias, celebrando, ouvindo a palavra de Deus, né? Na comunidade litúrgica, vamos meditando as leituras em que Cristo vai aparecendo ressuscitado para os apóstolos, os preparando para Pentecostes. Celebramos 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, a festa de Pentecostes. Esta festa, que é 50 dias após a Páscoa, é a festa do Espírito Santo, em clima de alegria e testemunho de fé. A cor litúrgica deste tempo é o vermelho, a cor vermelha, que simboliza o testemunho de vida e o fogo do Espírito Santo que é derramado sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo. Então, após esse tempo, esse segundo ciclo, que é o ciclo pascal, nós voltamos à segunda parte do tempo comum. Essa segunda parte do tempo comum, que inicia-se na segunda-feira após Pentecostes e vai até
ali, novembro, né? Até a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei. A cor litúrgica, novamente, é o verde, que simboliza esperança. Aqui celebramos também a caminhada de Jesus ao nosso lado. Jesus que vai nos ensinando, proclamando, anunciando o reino de Deus e nos ensinando a viver a vida com Ele, não é? A nos unirmos a Ele. Temos também a Semana Santa. A Semana Santa é o ponto central do ano litúrgico, pois nela celebramos todo o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, concretizando assim a nova e eterna aliança, não é? Durante a Semana Santa inicia-se com o Domingo de Ramos. Neste dia nós realizamos a procissão com ramos, que são abençoados pelo sacerdote, lembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo o aclamava como rei, com ramos de oliveira em suas mãos. O ramo verde significa a natureza que exulta a entrada do Rei Jesus, sendo sinal de alegria e vitória. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Celebramos a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, onde Cristo se reúne com os apóstolos para celebrar a Páscoa. E naquela Páscoa especial, Ele nos concede o seu corpo e sangue, institui a Santa Missa, institui o sacerdócio ministerial. Neste dia, na Quinta-feira Santa, Jesus comeu a última refeição com os apóstolos antes de ressuscitar, a chamada última ceia. Institui, como disse, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, do amor aos outros, e nos ordenou que celebrássemos a missa, a celebração da missa. Após a missa do lava-pés, nesse dia, gesto de Jesus repetido pelo sacerdote, não é, na Quinta-feira Santa, há uma vigília com o Santíssimo Sacramento, onde atualizamos o sofrimento de Jesus no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, conforme está em Mateus 26, 36 a 46. Diz que Jesus permaneceu no Horto das Oliveiras em agonia, e ali, naquela noite da Quinta-feira Santa para a Sexta-feira Santa, a comunidade se reúne e faz a vigília diante de Jesus Eucarístico, não é? A vigília de oração. Após a Quinta-feira Santa, então, damos início à Sexta-feira Santa. Na sexta-feira, a Santa Igreja celebra o mistério da morte de Cristo na cruz, após ter sido condenado pelo tribunal de Pilatos. Jesus segue para a via sacra, a via crucis, ou via dolorosa, tomando sobre si a cruz dos nossos pecados, a cruz pela nossa salvação. Vai caminhando para o Calvário, lugar da sua crucificação. Neste dia não se celebra a missa, é o único dia na igreja que não se celebra o sacrifício da Santa Missa. A comunidade se reúne em silêncio para celebrar a paixão do Senhor, adorar a Santa Cruz. Este é um dia de jejum e abstinência para nós católicos, pois nos remete ao desapego do corpo e das coisas do mundo, das coisas materiais, tal como Jesus. Lembramos, fazemos memória da paixão do nosso Senhor, do Senhor que morre para nos salvar. Neste dia se faz a exaltação da Santa Cruz, como disse, o beijo da cruz, né? Celebramos também a procissão com o Senhor morto na noite, com Nossa Senhora das Dores e a Via Sacra, comumente pelas ruas de nossas cidades,
rezamos a via sacra. A seguir da Sexta-feira Santa, nós temos o Sábado Santo, né? Conforme Lucas 23, 55 a 56. O Sábado Santo é um dia de silêncio, de oração e expectativa da ressurreição de Jesus. É um dia em que Jesus está no sepulcro e ressuscitará na madrugada de domingo. Então é um dia de silêncio, ainda de oração, o silêncio do sepulcro, não é? Na noite, ali, no final da noite, no Sábado Santo para o domingo, celebramos a grande vigília pascal, que representa Cristo vencedor da morte, que ressuscita como luz para o mundo. Ali proclamamos a Páscoa. O círio é aceso e a procissão ao seu redor indica a presença do Cristo ressuscitado, iluminando e guiando a nós, as nossas comunidades. Pelas várias leituras que nós celebramos e rezamos, meditamos na liturgia do Sábado Santo, nós vemos nelas como Deus nos ama e como Ele nos salvou, desde o início da criação até nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta missa da Vigília Pascal também se celebra o batismo, né? Se batiza adultos e crianças, sobretudo os adultos, que nós chamamos de catecúmenos. A seguir do Sábado Santo, vem o grande dia festivo, né? O domingo da Páscoa, o domingo do Senhor, o domingo da ressurreição. A Páscoa, conforme Mateus 28, 5 a 6, lembramos do Cristo que ressuscita, do Cristo que nos dá vida nova, do sepulcro vazio, a vida que destrói a morte, não é? Recordamos o Senhor que nos dá vida nova pela sua gloriosa ressurreição. Neste dia, Jesus ressuscitou e nós celebramos a liturgia festivamente em nossas comunidades. Entoamos o Glória, que não foi cantado durante a Semana Santa, durante o período da Quaresma, não é? E aqui nós concluímos, então, o ano litúrgico. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos celebrar com alegria sempre o ano litúrgico. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.